Tem aí outro erro do Marcos Braz. O Marcos Braz, cerca de 15 meses antes do contrato do Gabigol se encerrar, lá para outubro do ano passado, deixou tudo acertado, praticamente acertado, para renovar o contrato do Gabigol, nas bases mais ou menos que foram reveladas pela imprensa há poucos dias, né? Mais 4, um ano, que é esse ano que estamos agora, mais 4, com aumento de salário, com luvas, com tudo que teria direito. A notícia pegou mal, a torcida reagiu mal pela fase dele. Por que você vai dar um aumento, um contrato novo tão longo, até 32 anos, para um jogador que está em má fase? Que história é essa? Por que esse tempo todo de contrato? E dentro da diretoria repercutiu muito mal. Parou no Landim. Não sei se o Landim já tinha autorizado ou não o Marcos Braz a fazer esse acordo. Possivelmente até ter dado sinal verde. Mas travou nele. Ele sentiu, opa, parou. Agora, os representantes do jogador, quando vão negociar, claro, eles não estão errados. Eles vão chegar e falar, não, vocês acertaram com a gente isso aqui. Agora eu quero isso aqui, 4 anos nessas condições. E vai ficar esse impasse. Se o Corinthians volta amanhã, querendo oferecer ao Gabigol um contrato maravilhoso, claro que ele vai especular em cima disso. O Corinthians ou qualquer outro clube. Ou seja, o Flamengo se meteu também numa situação ruim nessa negociação, porque vai ficar o dito pelo não dito. O Flamengo fala, não foi bem isso que eu prometi. E os representantes do atleta falam, não, vocês prometeram sim. Essa situação agora é uma outra pataquada do departamento de futebol encabeçado pelo Marcos Braz. Não tinha nada que negociar um negócio desse. Tão cedo. 15 meses antes, né? Qual o sentido, qual a lógica? Não, mas ele pode assinar um pré-contrato. Então tá bom, faz um contrato de 1 ano, 2 anos, em bases mais razoáveis. Se o Gabigol estivesse jogando em 2023 o fino da bola, fazendo gols decisivos, ganhando títulos, acho que ninguém ia nem reclamar. Não, renova com ele, vamos embora. O cara tá, né? É ídolo. Mas não, foi o contrário. As aparições em entrevistas. O que ele fez naquela entrevista no Podpah, inverte os papéis. O jogador do Flamengo, dando uma entrevista, flertando com outro clube, com sua torcida, que foi a torcida do Corinthians. Sendo entrevistado pelo Igão, que estava com a camisa do Corinthians, que é corintiano ali, puxando o assunto, e ele jogando charme. Pô, não, porque seria lá, negócio de favela, é muito legal. Usou uma outra palavra, né, um palavrão. Pô, peraí, cara. Peraí. Não tem cabimento, cara. Se ele fosse um atleta livre, um jogador que estivesse indo para o Corinthians, legal, bacana. Se jogasse no futebol internacional e estivesse aqui de férias, poderia até ser. Mas não, são clubes. Pega um jogador do Corinthians, imagina o Cássio dando uma entrevista e falando, jogar no Flamengo seria, né? Nossa, aquela torcida do Maracanã, quando eu vou lá, eu fico realmente impressionado. O corintiano ia gostar. Não, legal o Cássio elogiando a torcida do Flamengo. A banana. Os caras ficam furiosos, lógico. O torcedor não gostou. Então, quando o Gabigol faz isso, ele arranha a sua idolatria. Eu acho que é pouco inteligente. Porque ele não conquista os corintianos com isso, só os bobos que se iludem com isso. Porque está jogando só um charminho, né? E ele fica mal com a torcida que o trata tão bem. E que esse ano que passou até teve alguns momentos de crise, por conta dessas atuações. Que agora está fazendo tratamento físico, bota na rede social, não basta. A questão é técnica também. Melhorar a finalização, chutar com o pé direito, aprender a cabecear, aumentar o repertório dele como jogador de futebol. Está bem fisicamente, tecnicamente, mal não vai resolver rigorosamente nada. Então, mais uma pataquada capitaneada pelo Marcos Braz. Porque fez um acordo e eu acho que aí o agente do Gabigol não está errado, não. O cara vai falar o quê? Se você botou isso aqui para mim, eu agora quero que você cumpra. Então, como é que vai ser? É muito possível, provável, não sei, mas é possível que haja um grande impasse na renovação do contrato do jogador. E aí, eu não duvido nada que o Corinthians chegue lá e fale, não, eu pago isso tudo. Porque é mais ou menos que nem o Rames Rodrigues, né? O São Paulo contratou o Rames Rodrigues assim. Não, vem aqui, luvas é no ano que vem. Ano que vem chegou. Daqui a pouquinho tem que pagar. Retorno técnico ele não deu até agora. Tomara que ele jogue bem e tal, mas não aconteceu. Porque o dirigente de futebol é dessa maneira. Depois vê como é que fica. Amaldo, quando a parceria Landim e Algodão, quando o Algodão vai conversar com o staff do Gabigol, vamos combinar aqui que seja 3 anos, 2 milhões por mês, mais luva. O El Gordon, ele leva pro Landim, o Landim aprova, né? Esse é o ciclo normal. O ciclo normal é esse, a minha dúvida... Você acha que ele chegou e falou, tá feito. Depois leva e falou, fechei assim. A minha dúvida é se antes de apresentar, de concordar, né, com isso, ele submeteu a aprovação do presidente ou se ele por conta... Não, o presidente vai topar e tal, eu não sei, só não sei. Eu sei que parou no presidente, foi ali que parou, isso aí é certo. Quando bateu nele, e acho que não foi só porque ele achou muito coisa parecida. Foi também pela repercussão, porque muita gente já foi no ouvido e falou, peraí, que negócio é esse? Por que vai dar mais 4 anos de contrato com aumento de salário? O jogador em má fase, gente, o Gabigol hoje, a realidade, a pessoa já esqueceu, ele é reserva. Ele é reserva no Flamengo. Ele não é nem titular. Ele não é um reserva assim, ele é reserva, ele é banco. Ele era com o Sampaoli e continuou com o Tite. Ele é banco.
E eu não sei nem como é que ele vai entrar nesse time. Ele vai ter que capinar sentado, como diria o Apolinho, para conseguir arrumar um espaço nesse time. Pela característica, pela formação do time do Tite, pelos jogadores jogador que já chegou, enfim. Se for 4-3-3, ele vai ter Pulga, De La Cruz, Arrascaeta, os 2 pontas, que pode ser Luiz Araújo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Onde que ele vai entrar? Ele vai ter que fazer algum outro papel, talvez jogar de ponta direita. Como é que vai ser? Vai barrar o Pedro? Será? O Tite levou o Pedro para a Copa, não levou ele. Eu tava pensando nesse time, será que Pulgar, Gerson e Arrascaeta, ou De La Cruz pelo lado direito, Cebolinha pelo esquerdo, pode ser isso? Pode ser também. E o Pedro... Pode ser, ou o Gerson na ponta direita. Então, mas de uma forma ou de outra, é ruim, é difícil de entrar aí para o Gabriel se encaixar. Ele vai ter que estar voando e vai ter que se adequar ali ao que o Tite vai querer. E quando a gente usa a seleção brasileira como referência, o que acontece? O Gabigol não disputava a posição com o Pedro. Ele disputava a posição com outros jogadores de lado, né, na visão do Tite, né? Que ele levou vários jogadores para jogar do lado do campo. E o Pedro era o homem de margem de área. Mas o Tite levou o Pedro. Ou seja, claramente ele gosta do Pedro. O Gabigol, mesmo quando o Gabigol estava fazendo gol de final de Libertadores, ganhando tudo, artilheiro do Brasil em 2019, ele não era chamado. Era chamado eventualmente. Então, me parece que pelo retrospecto, não é que o Tite não gosta do Gabriel. O estilo, a maneira de jogar do Gabriel não me parece, pelo histórico, ser aquela que ele mais gosta para o time dele. Então, para o Gabriel jogar, eu imagino que ele vai ter que estar muito bem para criar aquela situação que o Tite vai ficar, pô, eu tenho que encaixar esse cara no time. Treinando pra caramba, entrando, metendo gol, jogando muito bem. E aí não é uma questão só física, é técnica também. Tecnicamente ele teve um declínio muito grande no ano passado. Então ele tem um desafio. Ele hoje é um reserva. Com reserva você não pode negociar em bases de jogador em alta. Não está em alta. Foi reserva na final do Carioca com o Vitor Pereira, em vários jogos com o São Paulo na reta final da passagem dele, contra o Botafogo mesmo, que foi uma das mais importantes vitórias do Flamengo no ano só de fiascos, lá no Newton Santos, no Engenhão. Ele ficou atrás do gol aquecendo e não entrou. O jogo que o Bruno Henrique decidiu. Que foi a primeira derrota. Também, né? Também ficou fora. Na final da Copa do Brasil, ele é escalado de saída no Maracanã. Foi um desastre. Aí já aqui no Morumbi ele fica no banco. Quando entra a primeira bola, ele cai. Ele vai dominar, cai. Então, muito mal. Então, assim, ele hoje é um reserva. E aí parou no Landim. Agora, a pataquada está formada. Essa desistência do Corinthians... eu acho que enfraquece um pouco a discussão do staff do Gabigol com o Flamengo. A questão é se voltar no meio do ano. Então, eu não duvido de nada. Nesse momento, acho que enfraquece um pouco a conversa. E aí, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer que ele tem um contrato até o final de 2024. Ele tem uma grana dele garantida lá, vai receber em dia, o Flamengo vai pagar em dia, sem nenhum problema. Então, e aí, o que vai acontecer? Vai ser um problema para o Tite? Ou ele vai se conformar, por exemplo, se for definido mesmo que ele será banco, será usado só em momentos especiais ou momentos